O, o que nós procuramos queremos compartilhar com os autores e com todos aqueles que vieram é o conceito, então, de que nós temos que pensar. E quando você coloca, trazer a questão, o homem tirar do fundo e colocar o homem na frente da questão ambiental, você aproxima o problema de você. Eu sou o maior fã de urso polar, minha mulher sabe disso. Mas o urso está muito longe. Se entrar a baleia mink aqui, o homem baleia mink, eu sempre uso essa figura, um homem vestido de baleia e fala, vamos assinar o abaixo-assinado para a salvação da baleia mink. Todo mundo assina. Aí o homem baleia, ele não consegue falar pela boca porque ele fala pelo aqueles guichos atrás. Ele vai dizer que quem assinou paga 2 salários mínimos por mês para o Fundo de Preservação da Baleia Mink. Aí o pessoal vai falar, mas é um bicho grande, né? Ele come os outros peixes, e uma prima dela matou a tratadora na frente de criancinhas, provocando um trauma irreparável. É melhor exterminar. Essa ideia de que sai a baleia, sai o urso e entra o nosso semelhante é muito importante para que você internalize isso e que isso sirva inclusive para a educação ambiental. Eu estou cansado de ver educação ambiental do mesmo jeito. Reciclar a garrafa PET, fazer quadro de colagem, aquela mesma coisa de sempre. O making of desse livro foi mais legal até do que o livro. Porque em algum momento, não sei quando, a universidade virou um lugar, um cartório. E virou um lugar onde a gente só aprendeu a dizer não e ter regras. E isso era totalmente contrário à regra. Por todo mundo junto e falar como é que cada um pode complementar o trabalho do outro. E isso é importante porque a responsabilidade dos profissionais de saúde e da academia é muito grande. Se a gente não fizer parte do pacote de soluções da cidade e do planeta, nós vamos ser cobrados muito mais tarde. E não adianta falar sem dar o exemplo. Eu vou citar um exemplo da nossa faculdade de medicina, que nós estamos querendo dividir agora, a faculdade normal e a faculdade de Caras, que é uma faculdade onde só os pacientes importantes são tratados. Nós asfaltamos o jardim da faculdade para pôr carro em cima. Asfaltamos. E teve uma discussão na congregação, naquela semana de 15 de agosto a 31 de agosto, quando estava aquele secura no ar e o hospital bombando de gente, nós estávamos discutindo como a gente fazia para pôr mais carro dentro da faculdade, com um pequeno detalhe que tem um metrô no jardim. Eu fiquei pensando se a Harvard ou se Oxford ia asfaltar o jardim para pôr carro dentro, né? E achei que eles não iam fazer isso, então eu me comparei a visigodos, alguma coisa que destrói, né? Se a faculdade de medicina faz isso e o hospital está bombando, a minha sugestão aos meus colegas é que montasse uma tabacaria na porta do HC. Porque você nunca vai poder liderar se você não fizer o exemplo, se você não liderar pelo exemplo das suas ações. Por isso que a gente tem tanta crise de liderança. Porque as pessoas falam uma coisa e fazem outra. A gente tem um curso brilhante de engenharia elétrica que fala tudo que funciona de térmica e de eólica, mas a USP não tem uma viravoltinha daquelas rodando, né? Nós não temos um prédio construído com lixo, com material construtivo a partir do lixo da universidade. Então, eu não consigo andar de circular na USP. Eu não consigo nem parar na faixa de pedestre da USP. E a gente não está reproduzindo os mesmos erros. Eu me lembro de uma discussão com a Mara Gabrilli.
e ela dizendo que o pessoal da CET queria tirar a faixa de cego. E estava discutindo com a sociedade isso. A lógica era a seguinte: como ninguém para na faixa e o cego vê aquele negócio apitando, ele entra e é morto pelo carro que não respeita a faixa. Então, é melhor então deixar o cego sem atravessar a rua para evitar é uma atitude protetora. Eu achei isso de uma criatividade tão grande que eu sugeri ao rapaz da CT que, como os carros já estão tudo pintados com CT, o papel timbrado, CT, para mudar o nome da companhia. Companhia de Extermínio de Transeuntes. Porque isso explica porque você não consegue atravessar a rua, uma avenida, numa vez só. Né? Você não consegue... uma avenida, você tem que esperar minutos, vendo um monte de carro passar e você a pé, esperando. Né? E isso explica também umas coisas meio engraçadas, né? Porque eu escuto rádio muito, de manhã está assim, congestionamento na marginal. Ela vai da ponte tal até ponte tal, o helicóptero vai estar, não sei. Causa queda de moto com vítima. Aquela história caiu na contramão, atrapalhando o tráfego, quer dizer, a questão, a notícia é o congestionamento. A morte do indivíduo deixou de ser notícia. Se a gente fizer isso, nós vamos perder a dimensão humana e essa cidade vai ficar cada vez mais impraticável. Esse livro procura discutir isso com maior, diferentemente do que eu estou falando agora, com qualidade. As pessoas que escreveram entendem disso. Elas sabem o que fizeram. A gente procurou, a gente defende o conceito de que existe um espaço para a saúde na questão ambiental. E eu acho que isso devia ser uma luta, na realidade, pelo olhar de vocês, eu sinto que eu estou pregando para convertidos, que é o problema de toda igreja. Quem entra na igreja não precisa de pregação, porque ele já está convertido. O duro é como é que você sai para pegar os outros, né? Então, talvez o livro seja uma forma de que essa pregação caia e alguém se converta, caiam escamas dos olhos, o indivíduo tem uma visão diferente do que ele podia ter e mude um pouco o seu comportamento. Talvez a gente possa, que algum gestor importante tenha uma política pública baseada nisso. E a cidade melhorou. A ideia de discutir que nós não vamos ter... certas discussões, né, que eu acompanhei, não deve ser duro ser governo. Eu me lembro da questão do diesel. O pessoal acha que eu tenho raiva da Petrobras. Mas o do diesel, quando mudou-se a lei, porque dois conjuntos de empresas fizeram... os que produzem caminhão e quem produz petróleo não queriam investir. E que eles falaram, então quem paga a conta são eles. E fingiram que deram uma contribuição. 13 milhões de reais para o Estado de São Paulo. Morrem 14 mil pessoas até 2030. 13 milhões dividido por 14 mil dá menos de R$1.000 por morto. Não compra um caixão de primeira com uma coroa de flores. Tem que levar para a Vila Alpina, não sei quanto está para cremar alguém. Mas o teu destino de ser enterrado, ele não passa pela compensação. E eles chamam isso de externalidades. Morrer gente é uma externalidade. Internar gente é uma externalidade. Então, eu acho que, eu já até falei demais, algumas pessoas do fundo, principalmente, já não estão aqui. É só uma casca. O espírito foi para um lugar muito mais feliz, né? E isso acontece, eu vejo isso porque o olhar está perdido, assim, você tá, né? Isso chama-se viagem astral, né? Depois que eu assisti o filme Nosso Lar, eu comecei a ter essa capacidade, né? Passei na Avenida do Estado, vi até um aerotrem. Acho que eu queria agradecer, e tem uma pessoa aqui que é chave, que eu deixei para o final, que é a professora Evangelina e a Laís. A Evangelina,
precisava ter uma coragem, porque a gente resolveu fazer o livro sem ter dinheiro. Primeiro faz o livro, depois paga. Isso, todo mundo diz que tem uma cólica renal, né? Eu descobri a cólica suprarrenal. É quando você está tão estressado, a suprarrenal espreme para ver se sai adrenalina, que a dor de você falar, como é que nós vamos fazer para pagar? E ela assinando o cheque, fazendo e tal, né? E isso eu acho que foi uma coragem extraordinária, mas compensou, porque teve gente que entendeu, ajudou, e mesmo no final do exercício do fiscal, conseguiu dar uma raspada de tacho pela questão. E quem convenceu, acho que não foi nem eu nem a Evangelina, mas é o tema. Todo mundo fala, pô, por que a gente não pensa no homem? Por que a gente tem que fazer lá no mico? Eu gosto de mico. Eu adoro tartaruga. Mas eu posso gostar também de gente, não pode? Não tira pedaço. Então, eu acho que é isso. Quer dizer, vamos ver se a gente consegue colocar na agenda ambiental brasileira a saúde humana. Muito obrigado. Bom, parabéns, uma palestra extraordinária, mas ainda gostaria de chamar o Dr. Jorge Carlos Machado Cury, presidente da Associação Paulista de Medicina, que também nos apoiou no livro, vem nos prestigiar e também dirá algumas palavras. Boa noite a todos. Quero cumprimentar o secretário Eduardo Jorge, vereador Nataline, nossos amigos, saudar a Evangelina, Paulo Saldiva e parabenizá-los e a todos que se envolveram nesse projeto, venturoso, como o Paulo acabou de referir, e pela importância, pontualidade dele no nosso contexto atualmente, no contexto, eu diria, geral, mas eu queria falar particularmente em relação à saúde, em nome dos médicos e possivelmente toda a área de saúde. Eu acho que é extremamente importante que todos nós estejamos envolvidos com isso hoje para tentar realmente mudar. O Paulo e a Evangelina procuram traduzir sempre, eu vejo brilhantemente isso procurando ser executado, com todo o desafio que é aqui no contexto de São Paulo, que é tentar mudar um pouco a cultura e as ações decorrentes dessa mudança de cultura. Então, quero dizer para vocês que nós somos totalmente parceiros, realmente, no livro e nas ações que têm que ser feitas em relação à mudança do contexto, realmente. Parabéns, esperamos que venham muitas coisas além disso na sequência. Obrigado. Obrigada, Dr. Cury. Bom, estão todos convidados para um coquetel embaixo e os autógrafos, a sessão de autógrafos. Eu gostaria de chamar os autores aqui para tirar uma foto, os que estiverem presentes, né?